E você conhece o autor por trás da Mulher Maravilha? O homem que criou a Mulher Maravilha? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse cara que criou uma das personagens mais icônicas das histórias em quadrinhos. E não tem como negar que a personagem mais importante dos quadrinhos em questão do lado feminino é a Mulher Maravilha. Você pode gostar mais de um, de outro, você pode preferir heroínas da Marvel, por exemplo, mas eu não tô falando de gosto, eu tô falando da importância dela em questão de história. E eu não falo isso só porque ela faz parte da trindade dos quadrinhos junto com o Superman e com o Batman. Eu falo isso porque ela é uma personagem que quando ela foi criada não existia heroínas nos quadrinhos. Ela abriu essa porta para as outras quadrinistas pudessem escrever mais sobre essas personagens, para que as mulheres que liam quadrinhos na época pudessem ficar mais identificadas com o que estava sendo mostrado em tela. E depois, tanto que ela foi importante em outras mídias, em séries de TV, filmes, todos ela acaba sendo o destaque nessa posição. Na série de TV, ela foi a primeira heroína que teve uma série de TV com a série da Mulher Maravilha. Depois, o primeiro filme solo de mulher, de heroína, foi o filme da Mulher Maravilha, primeiro filme solo, porque já tinha aparecido outras em tela, mas esse foi o primeiro filme solo de uma personagem feminina, foi o da Mulher Maravilha. Ela sempre esteve à frente do seu tempo, e abriu portas para que outros filmes com personagens femininas acontecessem no lado dos heróis. E nos quadrinhos não foi diferente. E no Por Trás da Obra de hoje eu vou contar quem foi o criador dela, por que ele criou ela e como ele realmente já tinha esse pensamento à frente do seu tempo. E a gente está falando do psicólogo, escritor chamado William Poulton. Esse cara, ele é conhecido porque ele criou todo o detector de mentira. Ele é conhecido por ser um cara que escreveu livros, por ser um ótimo psicólogo e por ser um cara que era conhecido na época por ter uma grande admiração pelas mulheres, o que elas poderiam entregar mais do que a sociedade mostrava que elas deveriam entregar na época. Ele inclusive tinha um relacionamento poligâmico que fazia com que ele tivesse mais de uma mulher, ele tinha relações com com mais de uma mulher, e isso fez com que ele tivesse uma grande inspiração para criar a Mulher Maravilha. Ele, através de uma entrevista, ele falou que ele achou que era super interessante ter os quadrinhos como uma base para poder as pessoas aprenderem através dos quadrinhos, pegarem influências através daquilo. Com isso, ele criou um pseudônimo chamado Charles Bolton, e esse pseudônimo ele começou a escrever seus quadrinhos. Ele fez uma entrevista com dois assessores da época, que na época seria uma empresa que iria se juntar e se tornar a DC Comics, e ele começou a escrever quadrinhos para essa editora, pensando que ele poderia, nessa parte de usar como estudo, já que ele era um psicólogo, um grande psicólogo, e como eu já falei, criador do detector de mentira, ele pensou que seria super interessante os quadrinhos como forma de aprendizado para as crianças, e ele foi escrevendo. Até que ele chegou para uma das suas mulheres e falou que ele acharia super interessante se tivesse um personagem novo, que ele queria um personagem novo, porque já existiu o Batman, o Superman e alguns outros heróis, mas ele queria um novo, que mostrasse não a força para ganhar os seus combates, e sim através do poder do amor. Ele queria que tivesse essa ideia o personagem principal. E aí uma das suas mulheres falou que seria super interessante se ele viesse uma mulher fazendo esse personagem, que ela seria bem mais inteligente e bem mais racional do que os outros personagens, fazendo com que ela resolvesse seus poderes através dessa coisa mais do amor, da consciência, em vez apenas da força bruta. E aí surgiu a Mulher Maravilha. E a ideia por trás dele, porque ele sempre teve essa admiração pelo sexo feminino no ponto de ter igualdade e tal, ele trouxe a Mulher Maravilha para dentro dos quadrinhos com essa ideia de trazer uma personagem forte, que ficasse lado a lado dos personagens masculinos, e aí surgiu a ideia da Trindade. Ele conseguiu chegar no que ele queria. Ele conseguiu colocar a Mulher Maravilha do lado do Batman e do Superman. Não superior a eles, mas lado a lado com eles. Ele também trouxe vários elementos que ele criou ao longo da sua vida para dentro da personagem. Por exemplo, ele criou, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, o detector de mentira. E o laço da Mulher Maravilha nada mais é que uma homenagem a essa criação dele. Essa ideia do laço que a pessoa prende e ela não consegue não falar a verdade, ela é obrigada a falar a verdade. O detector de mentira era mais ou menos isso. Também vale destacar que ele se inspirou muito nas duas mulheres da vida dele para poder criar a Mulher Maravilha. Uma era uma psicóloga e a outra era uma advogada. As duas
tinham características fortes e elas brigavam dentro das suas áreas para tentar mostrar como as mulheres poderiam ter direitos iguais aos homens. Então, o William, que nesse momento o nome dele, pseudônimo é Charlie, ele pegou várias características das mulheres dele para poder colocar dentro da Mulher Maravilha e dar vida mais para essa personagem. E foi assim que ele criou a Mulher Maravilha, através de uma ideia que ele tinha de mostrar como as mulheres poderiam ser representadas nos quadrinhos, mostrar a força dela e que elas não deveriam ficar atrás dos homens. E com isso ele criou a personagem mais icônica das histórias em quadrinhos, porque inspirou várias mulheres a verem aquela personagem aí atrás dos quadrinhos e que até hoje é uma referência para quase todas as mulheres que gostam de quadrinhos, que gostam de super-heróis e que pensam em personagens femininas fortes. A Mulher Maravilha vem uma das primeiras na cabeça de todo mundo, exatamente por causa dessa ideia que esse autor teve. Ele teve a ideia através do que ele viu na sua vida, de que ele queria dar mais espaço para as mulheres, e foi isso que ele conseguiu fazer, e aparentemente deu muito certo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da história por trás da Mulher Maravilha? Você gostou? Você não gostou? Você conhecia a história? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.